Então, o que nós vamos falar hoje? Nós vamos entrar num aspecto agora bastante interessante, que são as restrições do exercício da atividade advocatícia em razão de alguns exercícios de alguns cargos públicos ou de algum exercício de algumas atividades especificamente que podem impedir ou tornar aquela pessoa impossibilitada de exercer a advocacia. Primeiro, nós precisamos fazer uma distinção muito importante. O que é incompatibilidade, o que é impedimento? É bem simples, a diferença entre elas é realmente bastante simples de se identificar ou de se fazer a referência. A incompatibilidade é uma proibição total ao exercício da advocacia. Já o impedimento trata-se de uma proibição parcial, ou seja, na incompatibilidade, a pessoa, em hipótese alguma, pode exercer a atividade advocatícia. Já o impedimento se refere a determinadas circunstâncias. O advogado ele pode exercer a advocacia, porém, em alguns casos, ele fica impedido de atuar. Então, é uma proibição parcial. Então, vejamos aqui, porque, infelizmente, a forma de estudar essa disciplina, esse conteúdo especificamente, é a leitura mesmo da lei, porque ela estabelece para a gente quais são os casos específicos, quais são os cargos em que se aplica ali a incompatibilidade, o que gera impedimento. Vamos lá, então, vamos falar primeiramente das incompatibilidades. Em relação às incompatibilidades, a legislação se ocupou de estabelecer para a gente um rol de atividades que são incompatíveis, ou seja, que não permitem o exercício da atividade advocatícia em hipótese alguma. Então vejamos aqui, primeiro delas, o chefe do Poder Executivo, um prefeito, um governador, um presidente da República estão então incompatíveis com, ou seja, com o cargo de advogado, né? São cargos incompatíveis. Também a mesa, né, a mesa diretora aí do Poder Legislativo. Quem é a mesa diretora? É o presidente da Câmara, o presidente da Assembleia, o presidente do Senado, o presidente do Congresso Nacional. Então, a mesa diretora ela é composta por alguns integrantes, que seria um presidente, 2 vice-presidentes e 4 secretários, seja em qual for a esfera, seja municipal, estadual ou federal. Então, a mesa diretora, vejam bem, não são os vereadores, não são os deputados, são especificamente aquele vereador que ocupa o cargo de direção da mesa, ou o deputado que vem a compor a presidência da Assembleia, ou vice-presidente, enfim, como eu disse aqui, que compõe a mesa diretora do cargo do Poder Legislativo. E membros do Poder Judiciário, questões praticamente lógicas. Um membro do Poder Judiciário não pode exercer a advocacia, porque é lá em que a atividade praticamente se aperfeiçoa, ou se na verdade acontece dentro do Poder Judiciário, ressalvadas as questões da atuação do advogado de maneira extrajudicial. Mas por razões óbvias, membros do Poder Judiciário, membros do Ministério Público, membros dos tribunais e conselhos de contas, juizados especiais, juiz de paz, fazem casamento nos cartórios, esses juízes de paz seriam aqueles juízes que ainda mantêm esse tipo de atividade, Os juízes classistas, há algum tempo já, eles não exercem mais. Antigamente existia o juiz que era chamado para exercer atividade, por exemplo, na Justiça do Trabalho. Essa modalidade praticamente não existe mais, então nós temos aí uma menção antiga, mas que permanece na legislação. Também pessoas que têm função de julgamento em órgãos colegiados da administração pública. A pessoa que exerce algum tipo de julgamento, como é que ele vai peticionar e ao mesmo tempo exercer a função de julgamento? Às vezes ele pode atrair para ele como advogado, por ser membro de julgamento de órgão colegiado, causas que poderiam, já que você julga lá, faz a petição aqui, porque você bate o lateral, corre para a área e cabeceia, Então, totalmente incompatível, Pessoas que exerçam também função de direção na administração pública e fundações e empresas concessionárias. Aqui tem uma certa exceção,
que essa direção ela precisa estar relacionada a pessoas que tenham poder decisório sobre direitos de terceiros. Não é só cumprir ali de forma objetiva, ocupar o cargo ou função de direção da administração pública. Não é qualquer diretor da administração pública que se torna incompatível. Ele só vai ser incompatível se ele eventualmente tiver influência, né, ou poder decisório sobre interesses de terceiros. E ainda nós temos o cargo e função vinculado ao Poder Judiciário, né, qualquer cargo que seja cargo ou função vinculado ao Poder Judiciário, serviços notariais e de registro também não podem exercer a advocacia. Cargos e funções vinculados às polícias, né? Também a pessoa seria quase o mesmo cargo ali da pessoa que faz o julgamento, a pessoa que bate o escanteio e corre para a área para poder cabecear. Você prende aqui, já deixa o cartão com o advogado, com o cliente, não preso. Eu sou advogado também, eu te prendi, eu sei como é que te tira, eu sei uma irregularidade da prisão que eu mesmo fiz, enfim, é totalmente incompatível, não dá nem para poder imaginar essa situação. Militares na ativa, porque se o militar aposentou, ele pode perfeitamente exercer a advocacia como os demais cargos aí, né? O promotor, o juiz que se aposentaram, enfim, também podem exercer a advocacia. Nós temos ainda cargos e função de lançamento, arrecadação e fiscalização tributária, né? Então, quando a gente diz lançamento, é um termo técnico, né, de fazer escrever na dívida ativa. A pessoa que trabalha nessa função, também a legislação se ocupou de impedir, de torná-los incompatíveis com o exercício da advocacia. E por fim, função de direção e gerência de instituições financeiras. E detalhe, inclusive privadas, não só do setor público. Então, assim, vejamos bem a questão das incompatibilidades. Nós temos aqui um bloco relacionado a poder executivo e legislativo, mas vejam bem, somente o chefe do poder executivo e a mesa diretora, vamos dizer assim, as pessoas que exercem de fato ali o topo, né, da função. Os demais integrantes do Poder Executivo que trabalham na prefeitura, que trabalham no legislativo, servidores, se eles não se encaixarem nessas demais situações de direção, enfim, que nós citamos, eles não se enquadram. Então, Poder Executivo, Legislativo e Judiciário são incompatíveis desde que no Poder Executivo e Legislativo os chefes ou a mesa diretora, né, no caso do Legislativo, Poder Judiciário de um modo geral, qualquer servidor do Poder Judiciário é incompatível, Ministério Público, qualquer servidor do Ministério Público também é incompatível, qualquer servidor do Tribunal de Contas e Conselho, enfim, nós temos as questões que envolvem a Justiça de um modo geral e depois vem os outros cargos públicos que aí devem se enquadrar nessas questões específicas de lançamento, arrecadação tributária, gerência, enfim. Então fica bem tranquilo aqui, nesse caso, para que a gente possa ter a compreensão, nós temos que realmente memorizar esses impedimentos, essas incompatibilidades que foram destacadas na lei. Vamos dar uma olhada agora, então, quais seriam os impedimentos. Bom, em relação aos impedimentos, nós temos praticamente duas situações. São os servidores públicos contra a fazenda pública que os remunere, ou a qual seja vinculada à entidade empregadora, e os membros do Poder Legislativo contra as pessoas jurídicas de direito público. Então, talvez seja mais fácil a gente identificar se é impedimento ou incompatibilidade se a gente memorizar o que é impedimento. O resto vai por exclusão e aí considerada as questões também afetas ao rol taxativo das incompatibilidades. Então vejamos bem, o que gera impedimento? Só duas situações, servidor público e membro do Poder Legislativo. Olha só, servidor público de um modo geral, não, ele só é impedido de advogar contra a fazenda pública que os remunere. Então se o servidor ele é um servidor da Prefeitura de Valadares, ele pode advogar contra a Prefeitura de Valadares? Não, não pode,
porque é a fazenda pública que o remunera. Ele é servidor público de Governador Valadares, da prefeitura, né, do município de Governador Valadares. Ele pode advogar contra o Estado? Sim, ele pode advogar contra o Estado. Ele pode advogar contra a União? Pode, sim, perfeitamente advogar contra a União. Agora, vamos lá. Membros do Poder Legislativo. Olha que interessante isso. Membros do Poder Legislativo não podem advogar, ou seja, eles estão impedidos, podem advogar em qualquer outra circunstância, desde que não seja contra ente público. E aqui não tem nenhuma relação com o ente público que o remunere. Veja bem, teve uma decisão interessante no Supremo, né, foi proferida uma decisão interessante no Supremo em que um vereador advogou contra o INSS. E aí, olha, veja bem, o servidor público não pode advogar contra a fazenda pública que o remunera. Agora, o servidor, aliás, o membro do Poder Legislativo, ele não pode advogar contra pessoas jurídicas de direito público. Então, vamos por exclusão. Se é impedimento, ou é servidor público contra a fazenda pública que o remunera, ou é membro do Poder Legislativo em relação a todos os outros entes públicos, pessoas jurídicas, né, de ente público. Os demais são casos de incompatibilidade. E aí nós temos ainda um limbo, nós temos um meio termo, que seria quase como uma exceção aí, né? A pessoa que em tese não poderia advogar, mas como a sua função é eminentemente de advocacia, ela teve essa disciplina específica, aí, uma atenção especial da legislação, que seriam quem? Os procuradores gerais, advogados gerais, dirigentes jurídicos, que estão aí nessas exceções que nós indicamos, que podem advogar exclusivamente na função que exercem. Ou seja, o procurador-geral do município, em tese, seria, por equiparação a um secretário, seria um caso de incompatibilidade com a advocacia, pelo status que ele ocupa dentro da hierarquia, né, da atividade, né, do ente público que ele presta serviço. Porém, a atividade dele é exatamente advogar em função do município, ou seja, um procurador do Estado, enfim, e nós temos regras específicas também para os procuradores do Estado, que vocês vão falar assim, professor, mas eu conheço procurador que advoga. Sim, existem situações, tem pessoas que passaram um concurso antes da Constituição de 88, tem procuradores da República que ainda preservaram esse direito, porque somente após a Constituição que vieram algumas dessas regras específicas e em 94 que veio o Estatuto da OAB. Mas vamos lá. Em relação a procurador, advogado-geral, dirigente jurídico de órgãos jurídicos da administração pública, só podem advogar exclusivamente na função que exercem. Ponto. Beleza. Agora, os servidores públicos, cujos cargos sejam de professores de ensino jurídico, não se inserem nas proibições das incompatibilidades. Então, imagine que lá o servidor, ele seja um professor da UFJF. Ele tem alguma incompatibilidade, porque ele exerce a direção da faculdade. Ele é diretor, ou seja, se enquadra especificamente naquele caso de direção de órgão público, né? Com poder decisório, enfim. Mas se a atividade dele é acadêmica, né, ainda mais na área do direito, nesse caso eles estão também excluídos da incompatibilidade.